Olá, até que passe esse problema do isolamento social, nós vamos passar os encontros de catequese ou por meio de áudio, através dessa metodologia de passar o áudio do celular e vocês colocam e escutam com seus filhos, ou através de encontros virtuais, como será esse encontro sobre a Bíblia. Então, num primeiro momento, nós vamos passar uma leitura bíblica e, em seguida, algumas explicações sobre a Bíblia de forma audiovisual. Espero que vocês consigam entender e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para questionar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda a boa obra. Palavra do Senhor. Nosso primeiro encontro será sobre Bíblia. Então, essa primeira apresentação, vamos entender um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia, como fazer uma pesquisa nela e algumas outras curiosidades que são importantes para que nós conhecemos as Sagradas Escrituras. Muito bem. Quando falamos sobre Bíblia, muitas vezes não conhecemos a sua origem. Pois bem, antes de mais nada, vamos entender de onde vem esse livro, qual o sentido e como foi sendo construído no decorrer da história. Muitas vezes ouvimos falar do termo Sagradas Escrituras. A Bíblia é uma das Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras nada mais é do que os escritos sagrados. Entre outros, nós temos o Corão, chamado também de Alcorão. Al, em árabe, quer dizer Deus, Corão, livro. Então, Alcorão é o livro de Deus. Entre outros tantos exemplos. A Bíblia são as nossas Sagradas Escrituras, são os nossos textos dados como origem à pessoa de Deus. É sempre importante lembrar que o lugar onde a Bíblia deve ser carregada não é debaixo do braço, nem dentro da sacola, nem escondida, nem aberta, colocada sobre uma estante no Salmo 51, como muitas vezes a gente costuma ver. Mas a Bíblia deve ser carregada dentro do nosso coração. É no coração que ela vai prover o efeito esperado por Deus. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa rolo, livro, diminutivo de biblos. O significado mais aceito por todos é que a palavra Bíblia equivale à palavra coleção de livros ou coletivo de livros, que em português significa biblioteca. Assim, a Bíblia é uma coleção de livros e não um livro só, como nós costumamos olhar. A Bíblia, como nós já comentamos, então é uma coleção de livros, uma coleção construída um tempo, com várias sociedades, sempre por homens inspirados por Deus. Assim nós vamos ter no Antigo Testamento 5 livros que formam o Pentateuco, 16 livros que formam os livros históricos, 7 livros sapienciais, 18 livros proféticos, lembrando que profeta é aquele que fala em nome de Deus, e no Novo Testamento nós vamos ter os 4 evangelhos, mais o evangelho de Atos dos Apóstolos, que é o Evangelho da Comunidade. Depois nós vamos ter 7 cartas de Paulo, 3 cartas de discípulos e 3 cartas pastorais. Tá? Por fim, nós teremos 7 cartas católicas, que são dirigidas a todos, e um livro chamado Apocalipse, o livro da Revelação. Na realidade, a Bíblia é composta de 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, considerando-se a versão usada pelos católicos, chamada de versão Septuaginta. Existem outras versões, como do cânon judaico, que tem 7 livros a menos do Antigo Testamento. Os livros da Bíblia, todos foram escritos em tempos e por pessoas diferentes, todas inspiradas por Deus. Essas pessoas são chamados de hagiógrafos. Mas se a Bíblia tem 73 livros,
46 mais antigos e 27 mais novos. Qual é o assunto dela? A Bíblia reproduz a história da salvação. Começa com a criação do mundo, no início, primeiras palavras da Bíblia, que significa Gênesis, e se desenrola até que o nosso mundo seja o reino de Deus. Não existe mais diferença entre a casa de Deus e a terra. Todos se tornam um só. Então vi no céu, vi um novo céu, uma nova terra, conforme Apocalipse 21:1 até 22:5. A Bíblia mostra diversas situações e alianças firmadas entre Deus e o homem, e como esse segundo, o homem, rompe com o projeto do Pai. Para se entender e ver a Bíblia, que no começo eram rolos de pergaminho, que se separavam cada livro no seu respectivo rolo, no seu respectivo conjunto de rolos, o homem foi criando as chamadas citações bíblicas e foi separando a Bíblia em partes. Primeiro separou ela por livros, com a definição de autor ou de assunto. Depois ele foi construindo a separação em capítulos, sendo que cada capítulo tem aproximadamente a folha de pergaminho aonde eles eram escritos. O surgimento da Bíblia é algo interessante. De acordo com algumas pessoas, ou algumas teorias teológicas, a Bíblia surgiu a partir de Moisés. Mas a teoria mais aceita é que a Bíblia começou a ser escrita na época de Salomão, por volta do ano 900 a.C. Embora ela começou a ser construída por volta do ano de 1850 a.C., com a saída de Abraão da cidade de Ur, na região da Mesopotâmia, atual Iraque. E como chegou até os nossos dias? Os primeiros textos que compuseram as Sagradas Escrituras foram escritos em vários materiais, ou se aceita que eles tenham sido escritos em vários materiais, desde a escrita cuneiforme, em tabletes de argila, passando por pergaminho e por papiro. Tá? Pergaminho, o meio mais durável, e permite inclusive a chegada até os nossos dias, é couro de animais, principalmente de ovelhas ou de carneiros e de bodes, devidamente preparados para receber o conteúdo, receber as palavras, embora um elemento de extremo custo. O papiro, ele é uma planta de brejo, muito comum no Oriente Médio. Então, desta forma, ele dava um papel relativamente fácil de ser feito e que tinha uma vida útil um pouco menor. E agora a gente pensando, bom, não foi Deus que escreveu as Escrituras, ao contrário dos textos sagrados muçulmanos, do Corão, Deus não ditou as Sagradas Escrituras para uma pessoa para que ela colocasse elas no meio físico. Ele foi inspirando. O autor da Bíblia, o autor das Sagradas Escrituras, é, sem sombra de dúvida, o próprio Deus. O homem é o meio pelo qual Deus coloca essa estrutura na vida da gente. Isso nos leva a pensar quem é o autor da Bíblia. O autor das Sagradas Escrituras é, sem a menor sombra de dúvida, Deus. O homem cede a sua vida para construir o texto, ou seja, ele usa todo o seu conhecimento para colocar a palavra de Deus de forma a ser levada à frente, a fazer eco. Para isso, nós falamos que o homem é a ferramenta usada por Deus. A esse homem damos o nome de agiógrafo. Nesse ponto, gostaria de fazer uma leitura bíblica com vocês, do texto de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Da mesma forma como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar a fim de produzir sementes para o semeador e o alimento para quem precisa comer, assim acontece com minha palavra, que sai de minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu mandei. Concluindo sobre a autoria da Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus.
Ela não contém erros no sentido da fé, mas quando observada pelo olhar científico podemos encontrar equívocos, pois ao escrever o hagiógrafo vivia em uma cultura, em um tempo e em uma região física que tinha suas limitações. Não era possível ele prever coisas que viriam adiante. Assim, os textos foram sendo construídos durante séculos, passados de pai para filho, de forma oral, de sacerdote para fiéis, e até mesmo na Idade Média, quando a Bíblia já estava formada dentro do seu cânon, que é a lista dos livros sacros, as cópias eram feitas manualmente e muitas vezes tinham pontos alterados por engano ou propositalmente, alguns trechos trocados ou suprimidos para justificar este ou aquele pensamento. Cópias da Bíblia até o advento da imprensa de tipo móvel pelo alemão Gutenberg eram feitas manualmente através do trabalho de escribas, monges copistas, que passavam a vida copiando os textos da Bíblia em seus mosteiros. É interessante nessa época que nós vivemos aqui essa pandemia, essa falta de convivência social. Todo mundo pensa em ver um bom filme. Recomendamos, a título da catequese, assistirem o filme O Nome da Rosa, que mostra esse trabalho, no segundo plano, lógico, mas mostra o trabalho dos monges copistas, que faziam as cópias dos textos sagrados de um para outro, para que pudessem ser preservados. Lógico, os monges copistas, mesmo naquela época, não copiavam apenas os textos bíblicos, eles faziam cópia de todo tipo de texto que tivesse alguma importância social para a época. Em Israel, as cópias eram feitas pelos levitas ou pelos escribas, dependendo da época. Eles também usavam a sua posição para fixar o seu pensamento religioso. Os levitas eram responsáveis pelo culto e eram da tribo de Levi, única tribo que, na divisão das terras feita a partir de Moisés, não recebeu terra, pois deveriam se dedicar exclusivamente ao templo e ao culto. Podemos dizer, inclusive, que foi somente a partir de Gutenberg, com a sua Bíblia impressa, que o texto da Bíblia realmente foi fixado na forma que o conhecemos hoje. Com o advento do tipo móvel, passou-se a poder verificar ou reproduzir várias cópias do mesmo texto, com o mesmo formato e a mesma forma, para que fosse espalhado essa palavra para todos os lugares, sem que houvesse diferenças de interpretação ou supressão, acréscimos de alguma informação ou de algum outro dado. A Bíblia é considerada como o livro mais vendido do mundo, embora não seja o mais lido. Ela foi traduzida para mais de 1.685 línguas no mundo inteiro. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre as teorias da construção da Bíblia. Nós temos duas teorias básicas. A primeira é a perspectiva mosaica. A perspectiva mosaica propõe que os textos da lei, o Pentateuco, teria sido escrito exclusivamente ou diretamente por Moisés. Entretanto, o próprio livro do Êxodo mostra suas limitações, as limitações desse pseudo-autor. Moisés era um guerreiro, um líder nato, não tinha fala polida, como pode ser visto no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 10, e muito provavelmente era analfabeto, como a maior parte da população. Assim, não poderia ter sido ele o escritor. A segunda teoria, ou a teoria mais aceita, é chamada perspectiva histórica. Nessa perspectiva, os livros foram inicialmente construídos pela fala ou pela oralidade, a passagem dos textos de pai para filho, boca a boca, como é exposto na descrição da criação da Páscoa, em Êxodo 13:8. Esse texto coloca que todo jovem ou criança deve receber dos mais velhos o conhecimento quanto à saída do Egito, a Páscoa, o que também nos reporta a nossa catequese moderna. Findada essa parte teórica, vamos dizer assim, construtiva do conhecimento da Bíblia, vamos passar para uma parte de nomenclatura dos livros. Essa é uma parte um pouquinho mais difícil de se passar de forma assim virtual,
mas com um pouquinho de esforço a gente vai conseguir ir entendendo. Com o desenvolvimento das leituras da Bíblia, se criou uma forma de pesquisa que permita localizar qualquer texto. Como já vimos, a Bíblia se divide em 73 livros, na versão católica, 66 livros, na versão chamada versão Almeida ou protestante. A primeira divisão que se faz da Bíblia é entre Antigo e Novo Testamento. Observe com atenção, é Antigo, não Velho Testamento. Velho é algo que não tem mais serventia, que não vale nada, que não tem valor. Antigo é algo que tem um valor oculto, importante. Assim, a nomenclatura correta é Antigo Testamento e não Velho Testamento. Gostaria que isso ficasse bem fixado para os catequizandos e para os senhores pais. O Antigo Testamento equivale a 2/3 de toda a Bíblia. Ele é composto de algumas partes: lei, equivalente ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamada de Torá, os quais os judeus colocavam a autoria em Moisés. O que conheciam popularmente, ou nós vemos popularmente nas leituras, em especial do Evangelho, a lei de Moisés. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São chamados, como já citei, de Torá pelo povo judeu. As outras partes do Antigo Testamento são chamados livros históricos, contam a história religiosa de Israel, confundindo muitas vezes a história e a religião. Podemos citar como exemplo 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas e etc. Livros proféticos mostram os profetas, aqueles que falam em nome de Javé. Exemplo, Isaías, Malaquias, Zacarias e etc. Livros sapienciais ou livros de sabedoria são aqueles que mostram a sabedoria do povo. São os que relatam conhecimento puro. Como exemplo temos o livro de Jó, Sabedoria, Salmos, entre outros. O Novo Testamento. O Novo Testamento ele fala sobre Jesus e as comunidades. Em linhas gerais podemos dizer que ele é composto de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, que é chamado Evangelho das Comunidades, as cartas e o Apocalipse. Cada livro, mesmo oculto, tem um autor ou autores, em geral um assunto que o permeia. A princípio em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Testamento quer dizer aliança. Esses livros, essas duas grandes divisões, Antigo e Novo Testamento, vão mostrar o que foi escrito antes do nascimento de Jesus, o que foi escrito após o nascimento de Jesus. E depois, esses testamentos são divididos em livros, esses livros em capítulos mais ou menos equivalente ao pergaminho onde estavam escritos, e em versículos, basicamente parágrafos ou orações, construções de oração do texto bíblico. As divisões foram feitas inicialmente, os capítulos pela própria lógica, por um monge, e depois os versículos por um tipógrafo. Agora vamos tentar entender como é que nós identificamos uma citação bíblica. Primeiro, o nome do livro. Em geral, o nome dos livros é identificado pelas suas 2 primeiras consoantes, Gênesis, GN, Êxodo, EX. A primeira letra não é consoante porque o livro começa com uma vogal. Mateus, MT. Alguns livros têm nomes similares em relação à construção da sua nomenclatura. 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Coríntios, por exemplo. Então, o 1º e 2º Crônicas vai receber a nomenclatura tradicional. 1 ou 2 na frente das letras, para identificar primeiro ou segundo, e CR, indicando Crônicas. Já o livro de Coríntios, as cartas de São Paulo aos Coríntios, vai receber o número 1 ou o número 2, para identificar primeiro ou segundo Coríntios, e em seguida a vogal O no meio do C e do R. Então fica 1º e 2º Cor. A vogal no livro de Jó e do Evangelho de João também recebe uma diferenciação. Jó, um livro sapiencial do Antigo Testamento, tem o acento no O, Jó, enquanto o Evangelho de João é apenas JO. Lembrando que quando se fala de João, nós ainda vamos ter cartas joaninas, e essas cartas vão ser identificadas com o número 1, 2 ou 3, 1ª, 2ª ou 3ª João.
primeiro, segundo ou terceiro JO. Agora vamos ver as citações complementares ou completas. É comum nós pegarmos o folheto da missa ou pegar um texto da missa e encontrar os textos identificados por passagens mais curtas que um livro e mais longas que um versículo. Então, como é que é feita essa construção? A construção das citações é a seguinte: livro, ou a sigla que nós já comentamos, como por exemplo, Mateus, MT. Capítulo, o número do capítulo, então por exemplo, Mateus capítulo 5, então MT número 5. E versículo, então nós vamos ter depois do 5 uma vírgula, que vai estar o versículo, por exemplo, o versículo 1. Daí, por exemplo, neste caso, Mateus 5:1. O versículo 1 é o seguinte: Jesus viu as multidões, subiu a montanha, sentou-se e os discípulos se aproximaram. Quando precisamos identificar um segmento contínuo de versículos, usamos um sinalzinho de menos, um tracinho. Tá? Então, por exemplo, Mateus 5, de 1 a 12, trata-se das bem-aventuranças. Nós vamos ter MT, que é o livro Mateus, 5, que é o capítulo do livro, 1,1, que é o primeiro versículo, tracinho 12, que indica o número do versículo até onde nós vamos fazer a leitura. Então, nesse caso, MT 5,1-12 vai ser o seguinte, vamos ler o seguinte: livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Os separadores são usados para identificar textos descontínuos. Por exemplo, o uso do ponto separa textos descontínuos. Se eu quisesse ler um texto, o mesmo texto anterior, Mateus 5, de 1 a 12, mas querendo ler apenas Mateus 5:1 e 5:12, eu teria Mateus MT 5,1.12. Então não leria os versículos do 2 até o 11. Eu posso separar também os capítulos, usar os separadores para identificar textos diferenciados. Por exemplo, Mateus 5, de 1 a 12, ponto. Lucas 6, de 3 a 9, ponto. 1 Coríntios 1, de 1 a 12. Tá? São só exemplos, não são textos que precisam ser pesquisados, nada. Agora nós vamos fazer um exercício que eu vou pedir para que os pais passem às crianças e que eles enviem, pode ser pelo WhatsApp da Lourdes ou o meu, com o conteúdo dos textos que estão a seguir identificados aqui no vídeo. Tá? Desejamos a todos uma boa estadia, na paz de Cristo, o bom pastor. Um abraço.